novamente. Para quem não me conhece, eu me chamo Gabriel. Obviamente, como está escrito no meu perfil, né? Mas vamos dar essa iniciativa, né? Primeiramente, nesse tema, eu gostaria muito de abordar falando sobre os sacramentos, né? A visão geral dos sacramentos. Como eu disse no meu primeiro vídeo, eu sou católico e daqui para frente os conteúdos serão voltados tanto na vida de estudos, mas também sobre o catolicismo, né? Então, vamos abordar sobre os aspectos gerais dos sacramentos, né? Primeiro, os sacramentos são canais de graça, né? Pois os 7 sacramentos são considerados canais pela qual a graça divina, proveniente do sacrifício de Cristo, flui para os fiéis. Ela também serve como aplicação de salvação. Os sacramentos atuam como um instrumento que permite que a salvação conquistada por Cristo seja aplicada na vida dos cristãos. E entre esses sacramentos, que eu vou abordar mais para frente, o maior sacramento é a Eucaristia, mas conhecido também como a Santa Ceia. Eucaristia ou Santa Ceia, pois ele é o sacramento central que recorda o sacrifício de Cristo que nos alimenta da graça, assim como é abordado em vários capítulos, como João 6, 56 e 57, 1 Coríntios 11, 23 a 26, também outros relatos que falam sobre a Eucaristia da última ceia de Jesus Cristo, estão no livro de Mateus, Mateus 26, de 26 a 29, Marcos 14, de 22 a 25, e Lucas 22, do 19 ao 20. São esses evangelhos que retratam praticamente sobre a Eucaristia. E também que a Eucaristia em si, ela representa a presença real de Cristo. Pois nesses versículos fala muito sobre aquilo que é sempre falado nas missas, que este é meu corpo, a minha nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos na remissão dos pecados. Fazem isso em minha memória. Resumindo, a prática de Cristo, da Eucaristia, além de ser um memorial, também é reconhecida como uma presença real, e que o pão e o vinho se tornam seu corpo e sangue. Agora, vamos abordar um pouquinho como foi sobre os aspectos históricos, né? E falando de aspectos históricos, falando sobre o período cristão e católico, um dos temas que mais puxam mesmo sobre a reforma, né? O período da reforma que foi acontecendo no século XVI, onde foi iniciado por Martinho Lutero, alguém que desafiou as práticas e os dogmas da Igreja Católica na época. Mas a reforma em si, né? Como se a gente for pesquisar mais a fundo, a gente percebe que a reforma ela apontou para uma corrupção moral dentro da Igreja Católica, incluindo o comércio de indulgências e o abuso de poder por parte dos líderes eclesiásticos. Isso, de fato, atualmente é bem reconhecido, até porque, se você pesquisar um pouquinho, São João Paulo II, ele pede desculpas pelos atos da Igreja Católica antigamente, entre outras ações, né? Porque, de fato, nós reconhecemos que a Igreja Católica antigamente teve seus abusos. Mas a gente tem que reconhecer também que a Reforma Protestante, Lutero, ao tentar dar uma correção, ele deu uma pequena bagunçada. Porque se você pesquisar o impacto que teve hoje em dia, você vai ver que teve muitas igrejas que estão voltadas àquilo que estão sem fundamento nenhum, né? Muitas igrejas que têm mais heresia do que ensinamento de Cristo.
pessoas que adquirem mais o dinheiro do que oferecem o evangelho, né? Como de fato é importante oferecer. Muitas igrejas que você encontra no bairro, por exemplo, onde se você quiser uma salvação você tem que oferecer o dízimo. E muitas igrejas que acreditam que estão mais acostumados com o costume judaico, né? Se você vê a maioria usando shofar, ainda acostumado com a Arca da Aliança, sendo que Jesus tinha dito, né, sobre o velho, né, que ele vai indo embora e abrindo um novo, né? Ainda mais também que Jesus fala para um dos pagãos que ele é a lei de Moisés. Ou seja, e também ele estabelece a nova aliança, como foi estabelecido na sua última ceia, né? Então, reformulando aqui, por que a reforma protestante de fato se tornou uma coisa tão, como pode dizer, uma heresia praticamente, né? Porque, primeiramente, uma das coisas que o Lutero pregava é que o caminho para a salvação seria apenas pela fé e não pelas obras. Só a fé já é suficiente. Mas se você pega uma passagem na Bíblia que fala sobre a frase de Tiago, né? Que é no Tiago capítulo 2, versículo 17, que fala que a fé sem obras, ela é morta. E também quais são as outras heresias, né? E quais foram as outras heresias, né? De Lutero? Primeiramente, que eu não conheço Lutero, ele foi um monge agostiniano, né? Que ele teve o início da reforma protestante no ano de 1517, e onde a criticar várias práticas da Igreja Católica, especialmente a venda de indulgências. Suas críticas foram aplicadas nas 95 teses que ele pregou na porta da igreja, né? Uma das heresias, a primeira delas foi a indulgência, né? Onde ele argumentava que as indulgências não podiam perdoar pecados, apenas temporários. A Igreja Católica defende que as indulgências, quando usadas corretamente, eram meio legítimo de remissão de penas temporais. Não se substituiu a verdadeira contrição e arrependimento. Também ele questionava muito sobre a autoridade do Papa. Lutero questionava sobre o poder absoluto do Papa, sobre a salvação e a remissão dos pecados. A Igreja Católica reafirmou a autoridade do Papa como sucessor de Pedro e guardião da fé, baseando-se em passagens bíblicas e tradições apostólicas. E uma coisa que deveríamos entender também é que é o seguinte: tem muitas pessoas que acham que a Igreja Católica foi construída graças ao Constantino. Primeiramente que isso é errado. Ele apenas estabeleceu uma liberdade religiosa. Uma liberdade religiosa nesse período. Isso porque, antes de Constantino, tinham papas antigamente. Se você pesquisar a história dos três papas, você percebe que a maioria foi castigado por defender a sua fé. Por defender a sua fé e espalhar, espalhar e aumentar a sua igreja, né? Mas, durante esse período, o catolicismo era castigado. O cristianismo em si era castigado, né? Caçavam cristãos e pelo fato de que o cristianismo de fato estava derrubando muitas mitologias, né? Então, isso é algo que a gente deve abordar de fato. Mas ok. Saindo um pouco desse tema, entrar no estudo dos sacramentos, né? Ok. Qual seria o papel da graça na salvação, né? A graça pode ser também além dos sacramentos, porque a graça de Deus não se limita nos sacramentos, mas ela pode operar de maneira independente por meio da fé e da conversão pessoal. Resumindo,
Não adianta você seguir o sacramento se você não vive como posso dizer, um ser esvaziado. Resumindo, como é dito naquela palavra, quero que seja santo como vosso Pai Celeste é santo. Se você segue esses sacramentos, esses caminhos com o coração fechado, mesma coisa que você permitir e dizer, Jesus, eu faço o que você pede, mas não significa que eu quero me aproximar de você. Ou seja, uma das ilusões que acontece muito nesse caso é que as pessoas acham que na igreja vão seguir apenas os sacramentos, aquilo que a igreja segue, sem de fato se converter e reconhecer que Jesus de fato é o Salvador e se entregar de uma forma amorosa a Ele. É uma das coisas que eu fico pensando porque é o seguinte, é muito fácil você seguir as obras se você não for a própria obra, né? Até porque é muito falado sobre que ser sal da terra e luz do mundo. Então a graça vai muito mais além dos sacramentos. Os sacramentos é onde Deus pode operar de maneira independente. Mas Deus nos ama de uma forma individual. Até porque a questão é, aquelas pessoas que estão isoladas, que não conhecem os sacramentos, não conhecem a igreja. São essas pessoas que Jesus procura. Até porque, como é dito nas Sagradas Escrituras, né? Jesus não procura os sábios ou justos, mas aquele que são os pecadores, os mais pobres, os mais miseráveis. Porque de fato a questão é elevar a todos para uma plena fé. E entre outros esses casos, o outro é o papel da graça na salvação. Também temos a fé e salvação. A fé é essencial para a salvação. E o sacramento serve como instrumento para fortalecer e expressar a fé existente. Tem uma coisa muito importante que é abordada muito sobre a questão de fé e razão, né? É necessário que tenhamos fé para ter razão e tenhamos razão para ter fé. Um exemplo. Se você reza e não trabalha, nada acontece. E se você trabalha sem rezar, nada faz sentido. Isso é uma das coisas muito importantes. Porque Jesus fala muito pra gente que uma vida espiritual é muito boa. Mas é necessário que a gente ergue as nossas mãos. Até porque a gente sempre vai passar pelo Calvário. Se você vê a vida dos apóstolos, dos santos, dos profetas no Antigo Testamento, qual dessas pessoas passou pela montanha da glória sem passar pelo Monte Calvário? A única pessoa que passou pela montanha da glória depois pelo Calvário foi Jesus Cristo. Entre os demais passaram pela montanha do Calvário. Eles passavam por sofrimento, humilhações, várias e várias e várias vezes. Uns morrendo por defender a fé, muitos combatendo até muitas tiranias nesse período. Então, a graça é um dom gratuito de Deus, independente das obras e méritos humanos. Ele é concedido por sua misericórdia e amor. Então nesses casos, a gente tem que compreender como é que seria essa graça, né? Primeiro nós temos a graça preveniente, né? Onde Deus, em sua graça, precede a humanidade, preparando para receber a salvação por meio de sua misericórdia. Temos a graça cooperante, que é a graça divina, que coopera com a liberdade humana, auxiliando no caminho da santidade e da salvação. Temos a graça santificante, que funde a alma humana com a alma divina, transformando-a e tornando-se capaz de amar e servir a Deus. E temos a graça eficaz, que opera poderosamente na vida do cristão, conduzindo à conversão e salvação. Ou seja, são canais da graça que nos auxiliam em chegar a Deus, né? Até porque a gente percebe que tudo isso coopera
com nossos fatores humanos. Uma das coisas que é mais aconselhado para a gente é que se desejamos sermos santos, seguir a santidade, teremos que largar um pouco de nós mesmos. Até porque, de fato, nós somos seres corruptíveis. E também perfectíveis. Tem esses dois lados. Isso me lembrou de uma frase de Aristóteles. Não lembro se é de Aristóteles ou de outro filósofo. Mas fala que a virtude é o meio termo entre a deficiência e o excesso. Então a virtude é o meio termo. Então, o vício é o contrário da virtude. Então, vamos dando continuidade. Qual seria os 7 sacramentos, né? Da Igreja Católica. Então vamos começar sobre o batismo. Batismo que é a parte principal da Igreja Católica. Mas eu percebo uma coisa, que tem muitas igrejas que falam que não se pode batizar crianças. Eu vou apontar umas passagens bíblicas que provam o contrário de muitas argumentações. Primeiro, na tradição bíblica e histórica, né? Tem passagem na Bíblia, como Atos 16 e 15 e 16 e 36. Nesse período, ele menciona batismo de famílias inteiras. Será que nessas famílias inteiras não havia crianças? Embora não se diga que havia crianças, a ideia de batizar toda a casa sugere que todos os membros, incluindo crianças, foram batizadas. E também que o batismo é uma tradição antiga. Desde os primeiros séculos do cristianismo, o batismo infantil era uma prática comum. Pais cristãos batizavam seus filhos como uma forma de integrá-los na fé desde cedo. E também, como ensinado na teologia da graça, o batismo é a graça de Deus. O batismo é visto como o sacramento da graça de Deus, como é que foi ensinado antes. Essa graça não está limitada pela compreensão da idade da pessoa. Batizar uma criança significa confiar na promessa de Deus e no poder do Espírito Santo para atuar na vida dessa criança desde cedo. E o batismo não é apenas um ato individual, mas também uma incorporação na comunidade de fé. Batizar crianças é uma forma de afirmá-las como membros da igreja desde o início de nossas vidas. Aí vamos ter uma comparação com a circuncisão. No Antigo Testamento, a circuncisão era um rito de iniciação na aliança com Deus. Com Abraão era realizado em meninos com 8 dias de vida, como foi escrito no Gênesis 17, versículo 12. E o Novo Testamento apresenta o batismo como rito de iniciação na nova aliança, muitas vezes comparado à circuncisão, como é escrito em Colossenses 2, 11 e 12. E também é uma forma de responsabilidade dos pais e da comunidade. É uma promessa de educação na fé. Batizar uma criança também é um compromisso dos pais e da comunidade de educá-la na fé cristã. A igreja confia que os pais e padrinhos instruirão a criança nas doutrinas e prática da fé conforme ela cresce. Essa é a parte do batismo. Agora temos a reconciliação. O que seria de fato a reconciliação? O sacramento da reconciliação também é reconhecido como sacramento, como confissão ou penitência, né? É um dos 7 sacramentos da Igreja Católica. Um rito sacramental em que os fiéis confessam seus pecados a um sacerdote e recebem a absolvição em nome de Cristo. Esse sacramento é profundamente enraizado na teologia cristã e tem uma rica tradição histórica e teológica. Em detalhes, vamos pegar um pouco sobre o fundamento bíblico e teológico, né? O fundamento bíblico no sacramento da reconciliação pode ser encontrado nas Escrituras, especialmente na palavra de Jesus. Após a sua ressurreição, no Evangelho de João 20, 22 e 23, Jesus disse a seus apóstolos: Recebei o Espírito Santo.
A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Ser-lhe-ão perdoados. E a quem o retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Este mandato conferiu aos apóstolos, por extensão aos seus sucessores, como os bispos e sacerdotes, a autoridade para perdoar pecados em nome de Cristo. Veja que coisa poderosa isso, né? Então, como seria a estrutura do sacramento da reconciliação? Primeiro temos o exame de consciência, né? Onde o penitente reflete sobre os seus pensamentos, palavras e ações para reconhecer os pecados cometidos. Resumindo, é necessário que você tenha consciência que você pecou, sem dar desculpas de quem, onde e como aconteceu. Você tem que reconhecer que os erros são cometidos por vontade própria, pelos pensamentos, palavras, ações. Até porque nosso corpo é o nosso corpo. Somos responsáveis pelas nossas ações. Não devemos colocar a culpa nas outras pessoas. O Frei Gilson disse uma vez algo muito interessante, que uma pessoa perguntou para ele sobre: se eu vou numa festa, eu estaria pecando? E o Frei Gilson respondeu: você pode estar numa lama, mas você escolhe se você decide se sujar ou não. E também temos o ato de contrição, que é outra parte da reconciliação, né? Contrição é a expressão de arrependimento pelos pecados, que pode ser perfeita, motivado pelo amor de Deus, ou imperfeita, motivado pelo medo da punição. Exatamente, que a maioria das pessoas, quando vão se confessar, tem medo da punição. E o ato de contrição perfeita, que como é falado motivado pelo amor de Deus, é aquilo como a gente pensa, por exemplo, no ato de contrição. O ato de contrição perfeita é aquele que reconhece o poder de Deus e não ter medo da punição. Dizer bem assim: mesmo que não exista céu ou inferno, eu entrego meus pecados a ti. Por favor, Senhor, me perdoe. Mesmo que não existem céu ou inferno, mas eu acredito em você. Eu acredito em você. E aquela condição imperfeita, que é aquela que a pessoa fala por medo de ser punido, por medo de ir para o inferno, por medo do castigo. E depois, a parte da confissão, que é a principal, onde o penitente verbaliza os seus pecados ao sacerdote, explicitando suas falhas e pedindo perdão. Em seguida temos a absolvição. O sacerdote, agindo em persona Christi, ou na pessoa de Cristo, pronuncia a fórmula da absolvição, perdoando os pecados do penitente. A penitência. O sacerdote impõe uma ação ou uma oração que o penitente deve realizar como sinal de arrependimento e de intenção de reparação. E qual seria a importância espiritual por trás disso tudo? Primeiramente, ele é vital para a vida espiritual dos católicos por várias razões. Primeiramente, a restituição da graça, pois através da absolvição, os pecados são perdoados e a graça de Deus é restaurada na forma do penitente, que seria a graça santificante, que seria o caminho para a santidade. Reconciliação com a igreja. O sacramento não só reconcilia o indivíduo com Deus, mas também com a comunidade eclesial, do qual o pecado afasta. E o crescimento espiritual. A prática regular da confissão fortalece a vida espiritual, incentivando o autoexame, o arrependimento contínuo. E vamos refletir um pouco sobre tudo isso, né? Muitos teólogos ao longo da história, como Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, sempre falavam sobre essa questão, sobre as confissões e sobre esse sacramento em si, né? Santo Tomás descreveu a confissão como um ato de justiça para com Deus, enquanto Santo Agostinho destacou a importância do arrependimento sincero, como é escrito no Concílio de Trento de 1545
a 1562. Pois é algo que a gente é reafirmado a necessidade da confissão privada, também dito como a confissão auricular, e a autoridade dos sacerdotes para perdoar pecados. Ok, chegamos nessa parte e agora vamos para o próximo sacramento. O sacramento da Eucaristia, que é aquilo que foi abordado no início do vídeo, que eu até citei passagens bíblicas. Quem quiser consultar, só voltar um pouquinho. Mas fala muito sobre essa questão de a importância da Eucaristia, que é um momento onde reconhece de fato a ação de Deus, que ele que Deus se faz carne, incorpora ele aparece como pão, como seu corpo, e o vinho como seu sangue, assim estabelecendo a nova aliança, né? E também temos outro sacramento, que é o sacramento da confirmação. O que seria a confirmação, né? Teologicamente, a confirmação é entendida como a plenitude do batismo. Enquanto no batismo, o batismo nos purifica do pecado original e nos incorpora no corpo de Cristo, a confirmação nos fortalece com o dom do Espírito Santo para vivermos uma vida cristã madura. São Tomás de Aquino descreveu a confirmação como o sacramento da maturidade cristã, conferindo aos confirmandos a graça necessária para se tornarem testemunhos de Cristo. Tem um ensinamento de uma teologia chamada teologia pastoral que ensina uma coisa muito interessante, que muitos são batizados, mas poucos são evangelizados. Eles vão à igreja, à missa, sem conhecer de fato a missa, sem reconhecer que aquilo é sacrifício de Jesus. Aí eles vêm com a missa como se fosse uma coisa chata, uma coisa demorada, né? E a confirmação, vamos agora chegando na parte bíblica agora. Nas Sagradas Escrituras, particularmente nos Atos dos Apóstolos, né? Nas Cartas Paulinas, em Atos 8, 14 a 17, onde Pedro e João impuseram as mãos sobre os samaritanos batizados para que recebesse o Espírito Santo. Essa imposição de mãos é considerada um dos elementos essenciais da confirmação. Além disso, em Hebreus 6, 1 a 2, a imposição de mãos é listada entre os ensinamentos fundamentais dos apóstolos. Então, a estrutura desse sacramento: renovação das promessas do batismo, e os confirmandos renovam as promessas feitas em seu batismo, rejeitando a Satanás e professando a sua fé em Deus. Resumindo, é como se, após o batismo, teremos a decisão se desejamos viver uma vida cristã ou não. Inclusive, nesse momento da confirmação é dito uma coisa muito interessante, que isso acontece antes do batismo no Espírito Santo, né? Que fala, você rejeita Satanás em todas as suas obras, você renuncia, é a oração de renúncia e confirmação, né? Ele fala, você renuncia a Satanás todas as suas obras, e as pessoas falam, renuncio. E é sempre dito no início, que você tem a liberdade de responder se renuncia ou não. Assim como você tem a liberdade de dizer que você crê, se você crê ou não. A imposição das mãos. A imposição de mãos, o bispo, um sacerdote delegado, impõe as mãos sobre os confirmandos, invocando o Espírito Santo. Também pode ser concebido pelos leigos e os vocacionados, de fato. Isso acontece muito na comunidade chamada Comunidade Católica Shalom, onde eu faço parte, né? Que a gente sempre faz essa parte importante, onde nós chamamos de Seminário de Vida no Espírito Santo, né? Onde
passamos por todo o caminho explicando sobre Cristo, explicando sobre o amor dele, a misericórdia, sobre o que seria o pecado, a salvação. E em final de tudo isso tem o momento da confirmação, né? E essa unção em seguida é seguido como o crisma. O bispo unge a testa dos confirmandos com o santo crisma, um óleo consagrado, dizendo: recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Nossa, é umas coisas tão bonitas, muito bonita mesmo. E também um sinal de paz. O bispo oferece sinal de paz aos confirmandos, simbolizando a sua integração plena na comunidade eclesial. E qual seria a importância espiritual nesse caso? Fortalecimento da fé. Confere ao confirmado uma força especial do Espírito Santo para testemunhar a fé e viver a vida cristã de forma mais autêntica, né? Também como a plenitude do batismo, identidade e missão. Ou seja, tudo isso para completar a graça do batismo e também, além de você receber a obra de Cristo, você faz a obra também. É uma coisa muito interessante e bonita nesse caso, né? Agora, próximo sacramento. Agora temos o sacramento da unção dos enfermos, né? A unção dos enfermos é uma das partes mais importantes também dos sacramentos. Abordando nesse assunto especificamente, né? O sacramento da unção dos enfermos, também conhecido como a extrema unção, é destinado a oferecer graça especial aos fiéis que estão gravemente doentes ou próximos à morte. Esse sacramento tem uma raiz profunda nas escrituras e na tradição da igreja, que desempenha um papel vital no cuidado pastoral dos doentes. Detalhadamente, vamos pegar os fundamentos bíblicos e teológicos, né? Em base bíblica, a unção dos enfermos, né, pode ser encontrada na passagem de Tiago, né? Na epístola de Tiago, onde se lê: E está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago 5:14, 15. Esse texto alia tanto a dimensão sacramental, que seria a unção do óleo, quanto a dimensão comunitária, que seria a oração dos presbíteros. Teologicamente, esse sacramento é entendido como meio pela qual a graça de Deus é conferida para fortalecer a alma do corpo do enfermo, proporcionar perdão dos pecados e, se for a vontade de Deus, restaurar sua saúde. Na igreja primitiva, a prática de ungir os doentes com óleo era muito comum. Seguindo a orientação apostólica, com o tempo essa prática foi formalizada e sacramentalizada pela igreja. Durante a Idade Média, a unção dos enfermos frequentemente se limitava a momentos de proximidade da morte. Daí o termo extrema unção. No entanto, o Concílio Vaticano II reforçou muito a compreensão de que esse sacramento é destinado não apenas aos moribundos, mas a todos que sofrem de doenças graves. Então, nessa estrutura de sacramento, nós temos a preparação, que inclui a confissão dos pecados, oração dos fiéis, onde a comunidade ou os presentes rezam pelo doente, pedindo a intercessão divina, imposição das mãos, onde o sacerdote põe as mãos no doente, um gesto que simboliza a invocação do Espírito Santo, unção com óleo e a oração final,
que é uma conclusão abençoando o doente e encomendando a misericórdia de Deus. Na parte da unção com óleo, o sacerdote abençoa dizendo: por esta santa unção e por sua imensa misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, para que, liberto de seus pecados, e te salve na sua bondade, alivie teus sofrimentos. Então, isso tem uma grande importância espiritual, porque é uma forma de consolação, de paz, perdão dos pecados, fortalecimento para a jornada e unidade com Cristo sofredor, unindo o sofrimento do doente e ao sofrimento redentor de Cristo, oferecendo um sentido espiritual ao padecimento. Agora, penúltimo sacramento, né? Estamos quase acabando, calma. E temos as ordens sacramentais, ou sacramento, né? As ordens sacras, né? É um sacramento que confere o poder e a graça necessária para o exercício dos ministérios e função específica dentro da comunidade cristã. Temos um fundamento bíblico teológico, né? Baseado nisso tudo, que o sacramento das ordens sacras encontra nas suas raízes na própria vida e ministério de Jesus Cristo, que escolheu e chamou os 12 apóstolos para serem colaboradores mais próximos e continuar sua missão após a ascensão. Em passagem de Lucas 6, 12 a 16, é um momento que Jesus escolhe os apóstolos. E em Mateus 28, dia 20, ele os envia com a missão de batizar e ensinar todas as nações. E também em João 20, 21 a 23, Jesus confere aos apóstolos o poder de perdoar os pecados, um aspecto crucial do ministério sacerdotal. Você percebe que a maioria dessas coisas inclui os sacramentos? Os outros sacramentos que eu falei antes? E teologicamente, as ordens sacras são entendidas como um sacramento que confere uma participação especial no sacerdócio de Cristo. Existem 3 graus do sacramento. O diaconato, o presbiterato, que seria o sacerdócio, e o episcopato, que seriam os bispos. Desde os primórdios da Igreja Católica, havia uma clara distinção de ministérios e funções. Os Atos dos Apóstolos e as Cartas Paulinas mencionam a ordenação de diáconos, presbíteros, sacerdotes, que seriam sacerdotes, para entender a necessidade das comunidades cristãs. No Concílio de Trento, é dito que as doutrinas relativas às ordens sacras foram claramente definidas e afirmando a natureza sacramental hierárquica desse sacramento. Então, quais seriam esses graus, né? O diaconato cria a função. Os diáconos auxiliam os bispos e sacerdotes na celebração do sacramento, especialmente na Eucaristia, no casamento e no batismo. Eles também são responsáveis pelo serviço da caridade e obras sociais. O caráter. O diaconato pode ser transitório, que seria etapa para o sacerdote, ou permanente, né? E o presbiterato, que seria o sacerdócio. Os sacerdotes são responsáveis pela celebração da Eucaristia, confissão dos pecados, unção dos enfermos e pela administração de outros sacramentos. Eles pastoreiam as paróquias e oferecem ensino e direção espiritual aos fiéis. Os sacerdotes são ordenados a atuar na pessoa de Cristo, especialmente na celebração da missa. E os bispos, eles possuem a plenitude dos sacramentos das ordens, e eles têm a responsabilidade de governar, ensinar e santificar em sua diocese. Eles conferem os sacramentos da confirmação e ordenam novos diáconos, sacerdotes e bispos.
que os bispos são sucessores diretos dos apóstolos e têm um papel crucial na unidade da igreja. Isso tem grande importância também, tanto pela parte que ela garante a continuidade apostólica, da sucessão dos bispos desde os tempos dos apóstolos, processo de santificação e um processo de unidade e comunidade. Agora, vamos para a última parte, que seria o matrimônio. Matrimônio que também seria o casamento, que é a união de um casal, né? O matrimônio é uma vocação sagrada, estabelecida por Deus como a união entre um homem e uma mulher. Este sacramento não só celebra amor entre os cônjuges, mas também simboliza a união de Cristo com a sua igreja. No fundamento bíblico, é explicado na passagem de Gênesis 2:24, onde fala: Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E Jesus afirma isso no livro de Mateus 19, 4 a 6, enfatizando que o que Deus uniu, o homem não separe. O que Deus uniu, o homem não separe. Teologicamente, o matrimônio é visto como um sacramento que confere graça santificante aos cônjuges, ajudando-os a viver fielmente sua vocação de amor e serviço mútuo. O matrimônio também é o sinal visível da união de Cristo com a Igreja, conforme foi descrito por São Paulo em Efésios 5, 25, 32, onde ele compara o amor dos esposos ao amor de Cristo por sua Igreja. Certo. Então, a estrutura do sacramento é a forma de consentimento, né? Onde os noivos expressam livremente seu consentimento mútuo, que é a essência do sacramento. E sem consentimento livre e consciente, o matrimônio não seria válido. A bênção nupcial, onde o sacerdote ou o diácono abençoa a união dos cônjuges, que seria o casal, pedindo a Deus que fortaleça o amor e a fidelidade entre eles. A troca das alianças, que é um sinal externo da aliança interna e perpétua entre os cônjuges. E a celebração eucarística é uma celebração opcional. Frequentemente o matrimônio é celebrado dentro de uma missa, sublinhando a importância da Eucaristia como centro da vida cristã. Então, ela tem importância no reflexo divino, santificação mútua, vocação e missão. A gente percebe que grande parte desses sacramentos estão interligados uns com os outros, pelo fato de que uma coisa move a outra. E qual a significância desses sacramentos, né? Sacramentos como sinais são visíveis e eficazes da graça de Deus, que nos ajudam a compreender e experimentar a fé. E também serve como um encontro com Cristo, né? Que cada sacramento é uma oportunidade para encontrar Cristo e receber sua graça de maneira espiritual, fortalecendo nossa união com Ele. E o sacramento como fonte de graça também. Os sacramentos nos permitem viver na vida de Deus, receber sua graça e ser transformado pela sua presença. Então, os sacramentos de fato são um dom precioso que nos ajuda a viver a fé cristã de uma forma mais plena e profunda. A graça de Deus por meio dos sacramentos nos fortalece, nos guia e nos transforma em discípulos de Cristo. Você percebeu que os sacramentos está interligado com muita coisa, tanto em base bíblica, também uma forma, um caminho espiritual.
Isso porque é algo que Deus nos chama, sempre nos chama, né? Que além de Ele oferecer as obras, Ele quer que a gente seja a obra. Ou seja, como é dito na passagem que fala que quero que seja perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Ou outra tradução que fala, quero que seja santo como vosso Pai Celeste é santo. Então, nesse encerramento só queria agradecer mesmo por você ter assistido até aqui. Perdão se eu prolonguei muito em algumas coisas, mas Deus abençoe a todos vocês. Que a graça de Deus esteja permanentemente em seus corações e pela intercessão de Maria e de todos os santos, que o caminho de vocês pela fé sejam enriquecidos.